salvo, salvo para sempre? Será que se eu for salvo, o que pode me separar do amor de Deus? Né? Então isso aqui é um paradoxo, meu querido. É um paradoxo que você só vai saber se você ficar lendo a Bíblia e entendendo todas as nuances disso aqui. Depois que foram salvos, foram destruídos. Pode acontecer eu ser um cara salvo, porque aqui fala das coisas passadas, né? Uma lembrança passada, fala dali de uma sombra passada, mas que está projetando, né, para o futuro. A salvação que eles tiveram da terra do Egito está projetando esse versículo está projetando para a nossa salvação eterna. Será que uma vez salvo, salvo para sempre? Como é que é isso? Né? Então, destruiu depois os que não creram. Então, o crer também, ele está. Somos salvos mediante a fé. Né? A fé, mediante a fé. E a fé, como é que se demonstra a fé? Né? Atitudes. Então, gente, é um paradoxo que a gente entra, pessoas fazem a gente entrar nesse paradoxo, a gente fica sem saber por onde ir, né? Por um lado tem uma igreja máter, né? Uma igreja que você entrou dentro dela, você começou dentro dela, seja presbiteriana, seja católica, seja qualquer igreja, meu querido. É aquela igreja que você tem afinidade com ela, você nasceu e cresceu dentro dela, com suas tradições. E aí chega aquelas outras pessoas e te falam outros ensinamentos, você aceita. Você aceita de pronto porque você não tem conhecimento da totalidade. Você não tem conhecimento de todo o livro. E aí você aceita porque parece bonito, parece legal, parece gostoso. E aí mais na frente você vai ter contato com outros conhecimentos, onde você muda de novo. Aí vira uma folha levada ao vento, para um lado e para o outro, sem saber para onde vai. Uma vez está num, uma vez está no outro. Então, ocorre isso, né? Que você tem que estar lendo para saber. Tem coisas que não caem. A irmã falou, eu não entendi o que você falou. Tem coisas que não é da primeira vez, minha irmã. Não é da primeira vez que você vai entender. Não é da primeira vez, infelizmente. A Bíblia, cada vez que você lê ela, você vai agregar os seus conhecimentos que você tem hoje, o seu cotidiano, que você está vivendo, que você pensa, para poder entender o texto. Ainda tem que entender o texto da maneira que eles estavam pensando na época. Né? A gente tem que entender esse texto da maneira que eles estavam pensando. Então, a gente tem que estar em contato com a historicidade, com contextos que eles estavam tendo na época. É o que a gente não tem hoje em dia, né? A gente quer só pegar o texto e entender como o nosso contexto atual. Então fica difícil, né? Os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Então tem um juízo e tem um grande dia. Então a gente pega o caderninho e já vai anotando aí. Existe o juízo, tal lugar está falando. Existe o grande dia, tal lugar está falando. Entendeu? Quem vai fazer isso? Ninguém vai fazer isso. Nós só queremos chegar lá, pastor, fala o que eu preciso falar, enche minha cabeça, abre minha cabeça aqui, enche do que eu preciso saber, porque eu não estou nem aí para isso. Então são pessoas que não estão nem aí para o evangelho, não estão nem aí para Deus, não estão nem aí para a Bíblia e querem defender simplesmente o livro de capa fechada. Primeiro leia para saber o que você está defendendo. Primeiro saiba para saber o que você está defendendo. As pessoas não querem saber disso. As pessoas querem comodidade. Numa época em que a gente tinha só a Bíblia, meu querido. A gente tinha só a Bíblia, nos anos 60, anos 70, anos 80. Nós tínhamos só a Bíblia. E ninguém lia, meu querido. Poucas pessoas liam a Bíblia. Qual é a porcentagem de um crente, né, de uma igreja dessa que lia a Bíblia, meu querido? Muitos falam da CCB, a CCB não lê Bíblia. Mas qual a porcentagem, né? Vamos fazer um censo aí. Qual a porcentagem dos crentes das outras igrejas que já leram a Bíblia inteira? Né? Então qual a porcentagem dos que leram que entenderam? Qual a porcentagem dos que leram que manobra bem? Então, imagina agora que temos o advento do celular, né, computador, celular. Você acha que alguém vai parar para pegar esse livro aqui e ler? Alguém vai parar para pegar a Bíblia e ler? Né? Você pega a Bíblia, joga ela no chão, a pessoa fala, não joga a Bíblia no chão, precisa respeitar a Bíblia. Mas quantos respeitam a Bíblia de tal modo para poder olhar e ver, e ler, e tirar um tempo para fazer um devocional, né? Ler o que está escrito dentro da Bíblia? Ninguém. Ou poucas pessoas, né? Não vamos generalizar. Poucas pessoas fazem isso, né? E aí ficam dependentes das outras pessoas que fazem, né? Quem sabe, por que saber? Você tem que saber para não depender. Quem sabe não depende. Então, muitas das vezes, meu querido, nós estamos dependendo de pastores, de cooperadores, da palavra aqui, da palavra ali, por quê? Só por causa da nossa preguiça. A nossa preguiça vai nos levar
a esses locais aí que a gente não